Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui na Conde TV, começa agora Mais Que Condomínios, um programa que vai surpreender você, com um assunto muito interessante e um convidado mais do que especial. Mas aguenta aí, não é agora, é daqui a pouco, depois da vinheta. Estamos de volta e o tema de hoje é gestão de riscos e plano de contingência. O convidado daqui a pouco a gente vai apresentar, mas eu não posso deixar de mencionar nosso patrocinador master, a Repinte, nosso especialista em restauração predial. E também não posso deixar de pedir aquele seu apoio. Você está assistindo o nosso vídeo? Curta, comente, compartilhe. Nos ajude a levar mais conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas. E hoje nós estamos aqui com o Carlos, que vai falar com a gente sobre o tema que a gente já falou, né? E, Carlos, por gentileza, se apresenta para quem está assistindo. Bom, amigos, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Falar do que eu gosto, né? Do que eu faço, né? Eu sou apaixonado por gestão de risco, já trabalho só com condomínio há 12 anos, mas trabalho com gestão de riscos, por incrível que pareça, há 35 anos. Caraca. Né? Então, eu venho da área securitária e há 13 anos eu fundei a Condorisk, uma empresa especializada em gestão de risco condominial. Então, hoje eu foco em gestão de risco condominial. Então, eu sou um gestor de risco, eu não sou engenheiro, a minha área não é área de engenharia, é área de gestão de riscos. Né? Eu tenho uma certificação internacional em gestão de riscos. Né? Então, esse é o meu foco. O meu foco é entrar no condomínio, fazer gestão de riscos e mitigação de risco, que é o principal. E além do plano de contingência, que é um tema que nós vamos abordar aqui no dia de hoje. Conta um pouquinho pra gente, você mencionou que já estava há 30 e tantos anos nessa área. Qual é a diferença do que você fazia antes para a mudança que você teve que fazer para trazer para a realidade condominial? Quando você está do lado de lá, no mundo securitário, você está avaliando o risco. Você está avaliando o risco porque as seguradoras, no caso, elas vendem o quê? Seguro. Só que ela compra, na verdade, um risco. Então, ela tem que mitigar o risco, ela espera que os seus segurados mitiguem riscos para que ela o quê? Não pague sinistro e possa ter uma taxa de seguro mais baixa. Por que vocês, principalmente vocês que são síndico hoje, sofrem com a elevação anual do seu custo de seguro? Porque a sinistralidade, ela não está descendo, ela está subindo. O trabalho que eu faço é colocar a curva para baixo. Só que eu sozinho não consigo botar ela para cima. E então, se eu colocar, eu colocar ela para baixo, porque ela subindo, vocês estão pagando seguro a mais, por quê? Porque o risco cada dia está maior. E essa aferição de risco, ela é individualizada na seguradora ou eles fazem por... É assim, existe dentro do mercado de seguros as modalidades. Modalidade de automóvel, o condominial, o empresarial, o operacional, de vida. Então, quando eles fazem, eles acham a sinistralidade, é como um pacote total da carteira. O grupo. Não, a carteira. A carteira, por exemplo, de condomínios, ela está deficitária. Então, você está pagando, tá com a taxa... Depois eu vou falar um pouco do livro, que eu sou autor de um livro também sobre gestão de riscos, eu menciono ali, em 2022 estava em 72% a taxa de sinistralidade. Então, isso é uma taxa alta. Então, quanto mais alto, mais seguro vocês vão pagar. E o que eu tento fazer com os síndicos? Baixar essa curva para baixo, essa sinistralidade, evitar que os condomínios tenham o quê? Sinistro, e isso para a seguradora é o quê? Ótimo. Carlos, existe um motivo específico ou um leque de motivos específicos para fazer com que essa sinistralidade esteja em alta como está? Por que isso está ocorrendo agora? Essa é a palavra mais fácil de responder.
Porque não se mitiga risco. Desde a parte de manutenção que não é feita, toda a prevenção. Tudo. Como eu estava te falando aqui antes de a gente começar o programa, para vocês terem uma ideia, né? Então eu trabalho com a mitigação sempre, né? Eu entro num condomínio, vamos dizer um condomínio simples, um condomínio básico, daquele tradicional, gera em torno de 50, 60 itens de não conformidades, de riscos que o condomínio tem. Isso ele está passando dos condomínios normais. Eu estava conversando com ele um pouquinho antes sobre a implantação de condomínios. Sim, já nasce com risco. Sim. Mas, Carlos, você está falando do seu trabalho e falou da questão da seguradora, que você veio desse mundo, Sim. mas a mitigação do risco para o condomínio, pelo que eu entendo, não é por causa do seguro, é para a segurança do próprio condômino e do síndico, né? Sim, mas ela anda junto. Ok, mas é uma consequência, Sim, né? Sim. Você faz isso para dar mais segurança para o próprio condomínio e não para o condomínio. Eu acredito que nós vamos ter provavelmente um tema, a gente não vai entrar muito no tema de combate a incêndio, mas não vou te afirmar, mas eu te garanto que praticamente todos os condomínios que têm AVCB não têm segurança. Caramba. Agora, deixa eu te fazer 100% dos condomínios que eu entrei que tinha AVCB tem não conformidade. No sistema de combate a incêndio. Já começa errado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Logo após a pandemia, a gente percebeu um aumento considerável no seguro condominial. Sim. Né? E aí, óbvio, a gente vai falar com a seguradora, tenta negociar, né? E a desculpa é sempre a mesma. Após a pandemia, para suprir as necessidades, aumentou-se isso tudo. É fato, é boato, é porque, sei lá, durante o período da pandemia, os condomínios deixaram de olhar para algumas questões que influem nesse seguro. O que de fato aconteceu? Um pouco é isso. E um pouco a gente vai ter que entrar um pouquinho numa esfera que é seguro. Uhum. Então eu só vou fazer um comentário com relação à questão do seguro. Por que o seguro aumenta também? Porque a grande maioria dos condomínios não sabe contratar seguro. Uhum. Isso aí. Então o que acontece é assim, você pega um edifício que tem 50 anos, como que você estabelece o LMI daquela edificação de uma apólice que está vindo desde lá de trás? Então você tem que saber qual é o valor de reposição daquele patrimônio, qual é o valor que eu tenho ali das coberturas. Então, nós temos a cobertura ampla e temos a cobertura básica. A ampla, o que está dentro do LMI, para baixo está tudo coberto. E a básica é aquilo que eu tenho o LMI no limite e eu tenho as coberturas que eu determinei que eu preciso ter. Quando você fala da básica, tem condomínios que já não estão sabendo contratar a básica. Por exemplo, eu tenho lá equipamentos, por exemplo, painel solar. É uma quebra de vidros. Tem condomínio que tem painel solar e não tem cobertura de vidros. Então é assim, com relação à questão do custo, tem condomínios que está pagando mais seguro do que deveria, porque não sabe quanto que custa, quanto que o valor ali do bem, ele está sobrefaturado. Então, vou dar um exemplo para vocês, agora voltando um pouco na minha área lá atrás. Depois da área securitária, eu passei do lado segurado. Eu trabalhei 14 anos na Whirlpool, que é uma empresa de gestão de linha branca. E eu fazia gestão de riscos. Eu era o responsável pela área de seguros e gestão de riscos. Então eu comprava seguro, e não era seguro local. Eu comprava seguro local e resseguro internacional. Então eu comprava seguro. Então, para o ressegurador, primeiro, aceitar o risco, eu tenho que mitigar risco. Uhum. Ele tem que ver que eu estou baixando o risco para ele comprar o risco. A questão das seguradoras é importante. Eu estava falando isso, inclusive, com o CEO de um clube de campo aqui de São Paulo, que nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Eu falei, vocês estão calculando como a cobertura de predial, de equipamentos, se você tiver estoque, como que você está fazendo esse cálculo? Como que você chega no valor? A gente pega aqui assim, faz uma média. Falei, não é assim. Hoje existem empresas de avaliação. Eu fazia o quê? Avaliação patrimonial para efeito de seguro. Então eu chegava no meu seguro
muito próximo. Eu fazia para a seguradora, contratei uma avaliação, eu estou fazendo com base na avaliação, então eu recebo em cima da base da avaliação. E eu pago o preço justo. O que acontece hoje? Você está pagando seguro, às vezes, muito mais do que deveria. Então, às vezes, você tem que ter um bom corretor que ele possa o quê? Te ajudar a chegar nos valores ideais para a sua pólice de seguro. Senão, você está pagando seguro, jogando dinheiro no fora. Por outro lado, existe uma coisa que a sorte dos síndicos é que não existe uma coisa chamada primeiro risco absoluto no seguro condominial. O que é primeiro risco absoluto? O segurado, ele participa da uma eventual sinistralidade do valor que eu não avisei à seguradora. Resumindo, o que é? Eu falei para a seguradora que o meu patrimônio valeria 10 e valeria 20. A diferença dos 10, vocês pagariam a diferença, vocês participariam do sinistro. Então, hoje está fácil fazer seguro de condomínio. Passa qualquer valor, vai ser apurado. O risco que vocês correm é ao contrário. Eu estou falando é 10 e poderia ser 20. Você só vai receber 10. Você não vai receber 20. E aí você vai ter que explicar por que você só fez de 10. Então, a gente aqui entrou um pouco na esfera seguro, que tem a ver com gestão de risco. Tem um bom corretor, não precisa ter uma boa seguradora, mas um bom corretor você tem que ter. Para que poder te ajudar a, primeiro, saber quais são as suas coberturas, os valores, os limites, para que você monte a sua policy de forma que você não tenha dor de cabeça. E a mitigação de risco, ela vai trabalhando de forma paralela. Eu queria aproveitar que você falou um pouco do seguro e até de que as pessoas não estão sabendo contratar o seguro, porque recentemente eu tive uma solicitação de cotação para síndico em um condomínio na Zona Norte e, sem brincadeira, o conselheiro ficou comigo no telefone acho que uns 40 minutos, né? E criticando várias coisas do condomínio, inclusive a contratação do seguro. E aí uma coisa que ele queria assim, saber, e eu aposto que é dúvida de muitas pessoas que vão assistir esse programa. Quando você contrata o seguro para o condomínio, automaticamente vem o RC do síndico nesse seguro, né? E foi um questionamento que o conselheiro fez, indignado, se a síndica tinha que contratar no seguro do condomínio o RC do síndico. Está na cobertura na pólice de seguro do condomínio. O condomínio paga para ele ter uma garantia de que ele não vai ter um problema do síndico. Então, o condomínio, assim, o síndico profissional, ele tem que ter? Eu acho que ele precisa ter para uma eventual ação, um eventual problema. Mas o condomínio tendo a cobertura, é a garantia. É uma garantia do condomínio. Na verdade, muda muito do seguro do condomínio para o do RC síndico. O do condomínio, então, tem uma diferença muito grande entre os dois seguros. O seguro de responsabilidade que vem no do condomínio, tá? Ele cobre danos materiais ou físicos, desde que involuntários causados a terceiros. Então, material ou físico, involuntário causado a terceiros. O de RC síndico, ele cobre danos decorrentes a negligência, erro, omissão ou até o não cumprimento das suas atividades como síndico. Então, a amplitude deles, o que eles cobrem é muito diferente. Além, obviamente, do fato de, se o condomínio entrar na justiça contra o síndico não vai poder utilizar o próprio seguro do condomínio para se defender do condomínio. Então, sim, o síndico tem que ter um RC síndico, que é o seguro de responsabilidade civil do síndico. Um síndico profissional, obrigatoriamente, tem que ter um desse. Além... E a questão é importante, assim, por que o síndico profissional, eu entendo, que ele tem que ter o seguro dele? Porque uma vez paga um sinistro pela seguradora para o condomínio, ela pode mover uma ação de regresso contra o síndico. Sim. Porque, assim, todo seguro, existe ação de regresso. Pode haver ou não. A seguradora que entende lá internamente se ela vai querer mover ação de regresso contra o causador do prejuízo. Então, isso é importante que os síndicos tenham a sua pólice de seguro. Não, então... É a mesma coisa no seguro dos apartamentos.
existe uma cobertura que chama RC familiar, que é a responsabilidade civil do morador perante as demais instalações. Não, legal. E é bom a gente ter essa informação, né? Porque assim como esse conselheiro questionou, e assim, ele questionou muito essa questão como se fosse praticamente uma venda casada do seguro, né? Então, até para o pessoal que está assistindo, e espero que esse conselheiro esteja vendo, muitas vezes uma economia que a gente tenta fazer, e ainda mais no seguro, pensa bem nessa economia, né? Talvez seja um risco que o condomínio não queira arriscar no futuro. E não é uma cobertura que vai agravar o valor. Exatamente. Tá? O que tá pesando ali o valor do custo do seguro é o incêndio, raio, explosão, dano elétrico, vendaval. Essa cobertura de RC, se você pedir para o corretor abrir os valores, o prêmio líquido que você paga de cada cobertura, você vai ver que o RC é muito... Até porque a sinistralidade é muito baixa, né? É muito pequeno. Ô Carlos, vamos entrar um pouco no seu trabalho atual, vamos falar um pouco do que você faz hoje. O síndico te procura... condomínio. Me procura o síndico profissional, o síndico orgânico, o conselheiro, a administradora, hoje a construtora. Então, eu não tenho um cliente específico. Então, tudo que envolve condomínio pode ser o meu potencial cliente, né? Claro que o maior volume hoje é síndicos. E eu estava falando para ele que o meu maior volume hoje, 80%, quase 90%, é orgânico. Não é o síndico profissional. É mais o orgânico. Por que o orgânico também? Eu acabei não respondendo, não falando isso para você, Renato. É porque ele também se sente mais preocupado e inseguro, porque ele não entende de condomínio. Às vezes é um médico, é um advogado, é um engenheiro, mesmo sendo engenheiro. Então, eu ajudo esses síndicos nessa dificuldade que ele tem de não ser um profissional, né? Só que a gente sabe que no mercado existem síndicos profissionais e síndicos profissionais, né? Então, para quem está ouvindo, entende isso, né? Sabe muito bem que o mercado hoje ele cresceu muito rápido, né? E nós temos que tomar um certo cuidado na hora da contratação, na hora de você avaliar, porque exatamente por causa disso. Então, assim, eu costumo dizer que o bom síndico é aquele que ele não sabe tudo, ele procura quem sabe. E, Carlos, uma coisa importante para a gente passar para todo mundo é que, como em tudo na vida, a gente não busca preço. Porque o carro mais barato não vai te dar melhor conforto. O apartamento mais barato não vai te dar uma metragem tão grande. O médico mais barato não vai te dar a capacidade técnica de uma cirurgia. O síndico mais barato também não é o melhor. Vou usar um terminho aqui que eu uso. Vocês gostam de vinho? Sim. Você toma um vinho barato? No dia seguinte dá o quê? Dor de cabeça. Pronto. É isso aí. Mas perfeito. Aí, bom, qualquer um desses players te procurou, contratou o seu serviço. Como é o seu trabalho dentro do condomínio? Vamos dividir todo esse contexto. Primeiro, eu executo diversos trabalhos. Eu tenho a consultoria, eu dou consultoria para o síndico profissional, para o síndico orgânico. Eu dou consultoria na parte de manutenção, eu dou consultoria na parte de gestão de risco, eu faço a contingência, o plano de contingência do condomínio, que é o plano B. E agora, que nem o nome do meu livro, o nome do meu livro é E agora, condomínio, interrogação. Então, eu trabalho com isso e com outras frentes. Dentro da consultoria, envolve um monte de coisa. Consultoria de licitação, eu ajudo o condomínio a fazer uma licitação, fazer a licitação de forma correta. Isso é um risco. Fazer uma licitação é um risco. Você contratar errado, né? Exatamente. E não é só contratar errado. Como contratar, quem contratar, o que tem que estar contemplando naquela licitação. Hoje, eu vou te dar um exemplo. Você citou muito bem a recuperação predial. Muitos não sabem contratar isso. Esse serviço é o serviço mais complexo de contratação.
As próprias empresas sabem disso, é uma licitação totalmente, não vou falar, como que eu falo, ela é injusta com as próprias empresas. Por quê? Porque assim, quando você vai fazer uma licitação desse porte, eu preciso ter um escopo do que eu quero, não o que eles querem me oferecer. Se você falar assim, vem aqui, eu quero fazer recuperação de fachada, você vai ter banana, você vai ter goiaba e você vai ter maçã. E aí você vai ter que acertar tudo aquilo ali para levar para a Assembleia. E a hora que levar para a Assembleia, vão tomar a decisão errada. Porque eles vão olhar o quê? Preço. Então, a melhor proposta nem sempre é preço. É a melhor proposta. Só que para você ter uma melhor proposta, você precisa equalizar ela de forma que ela fique horizontal. Mesmo material, mesmo escopo, mesma qualidade, mesma garantia. Tem condomínio que fecha o serviço hoje, dá um mês, ele não tem mais a empresa no condomínio. O cara tá num navio com o dinheiro do condomínio. Isso acontece direto. Por quê? Porque contrato é errado. Isso não só para especificamente esse trabalho, para tudo. Então, você tem que avaliar tudo. Isso é um dos trabalhos que eu faço bastante e que tem muito risco envolvido. Tem risco de contratação de os funcionários. Está cheio de condomínio que recebe ação trabalhista. Por quê? Porque a empresa não tem um funcionário próprio. Então, tudo que você vai avaliar dentro do condomínio, você vai fazer dentro do condomínio, você está lidando com risco. Sim. Você vai conversar com o morador, você está lidando com risco. Você vai tratar uma piscina, é risco. Então, dentro do condomínio, tudo é risco. Então, eu faço esse trabalho. O plano B, tudo começou, até é legal eu falar para vocês como que eu comecei no mundo condominial. Eu era conselheiro do meu condomínio. E eu cheguei um dia, né, para a síndica, levantei a mão e falei, eu quero te fazer uma pergunta. Estourou um cano agora. Nós estamos aqui, estourou um cano agora, o zelador não está aqui. O que você faz? Aí ela me respondeu com uma interrogação enorme. Não faço ideia, né? Fez assim, ó, não sei. Falei, então nós somos reféns do nosso zelador? Ela, somos. A partir daquele momento eu falei, não podemos viver assim. Eu moro aqui e eu não posso ter uma situação dessa aqui dentro de casa. O que você vai fazer? Não sei ainda, vou pensar. Deixa que eu vou resolver isso. E aí, obviamente, eu tinha conhecimento de contingência. Eu vou citar um caso aqui para vocês entenderem da onde eu tirei o contexto do gestão de risco do plano de contingência da área industrial para o condomínio. Então, eu fiz o primeiro plano de contingência do meu condomínio. Peguei o zelador, você vai me apresentar o condomínio inteiro. Eu quero saber como funciona ele inteiro. Como funciona a elétrica, a hidráulica, as bombas, a piscina, o portão, o gerador, tudo. O que eu fiz? Peguei toda aquela informação. Lembra aquele zelador que você queria mandar embora, que você está com ele aqui há 10 anos, ele tem uma arma, inclusive, guardada na gaveta dele, que você tem medo dele, não quer mandar ele embora? Pode mandar embora. Ah, mas como mandar embora? Pode mandar embora. Eu assumo a zeladoria aqui. Eu conheço o condomínio inteiro. E aí eu fiz o primeiro plano. A administradora viu, falou, opa, gostei disso. Esse cara pra mim. Gostei disso. Quero fazer em outros condomínios. Aí, quando ele me falou quero fazer em outros, eu falei, não vou fazer. Isso é aqui interno. E ficou ali buzinando no meu ouvido, quero fazer. Aí ele me deu 2, eu fez mais 2, mais 4, mais 5, mais 10, mais 20, mais 30. Ou seja, aí acabei virando um negócio. Fazendo a contingência, eu comecei a ver um monte de coisa errada dentro do condomínio. E comecei a gerar diversas consultorias. Foi onde eu fui criando serviços diferentes. Eu ia no condomínio, via coisa errada, chegava em casa, mandava e-mail para o síndico. Falou, está acontecendo isso. Só que isso começou a ficar muito grande. E eu comecei a perder muito tempo. Falei, não, isso aqui é um outro negócio. E agora te falando do plano de contingência. E é muito legal, porque o síndico, quando eu falo isso nas minhas palestras, falo no meu curso de capacitação operacional que eu tenho também, eu tenho um curso para
fazer a reciclagem dos zeladores, dos síndicos, na parte operacional do condomínio. Os síndicos têm que conhecer. Então foi assim, em 2008, houve um incêndio na minha cabine principal de pintura de refrigeração, em Joinville. Pegou fogo, perda total. Né? Me ligaram, 7 horas da manhã, no sábado, Carlos, a cabine de pintura, pegou fogo. Peguei o avião, fui para Joinville, cheguei lá, perdeu total da cabine. E aí, diante daquele cenário, né, vem o quê? E agora? Né? Tá bom? Quantos dias você acha que nós ficamos de não colocar o produto na prateleira? Quantos dias você acha que a gente deixou de produzir refrigeração? Uns 15 dias. Quantos dias, Renato? Vocês não tinham ainda o plano de contingência? Não. Eu te fiz uma pergunta. Com o plano de contingência, no máximo 48 horas. Sem o plano, vai um mês. Quantos dias, Rogério? Eu ia falar os 15 dias. Vou chutar 20 para Com o plano de contingência, 0 dias. Mas... Por quê? Porque nós tínhamos já desenhado, esse era o meu trabalho. O meu trabalho é identificar todos os eventos possíveis que possa acontecer e o que fazer. Claro que eu não fiz sozinho. Eu tinha empresa homologada, eu tinha transportadora homologada, tudo homologado. Aconteceu tal coisa, eu já sei o que eu faço. Então é só virar a chave. Então, isso é plano de contingência, é saber o que fazer no pior momento. E nós tivemos 0 prejuízo de lucro cessante, que é o lucro. Mas nós tivemos 26 milhões e meio de prejuízo. E agora entra uma outra coisa que é importante do que a gente falou agora há pouco. Por um serviço de R$ 3.650. Então, se eu contrato errado, eu posso ter um prejuízo gigante. Então, juntando tudo isso, eu trouxe para o condomínio. Você não pode contratar o mais barato e o errado para não ter um prejuízo e você tem que saber o que fazer quando você tem a crise. Então, hoje o que eu oriento os síndicos e eu ajudo os síndicos é exatamente isso. Não espere acontecer para você ver o que vai fazer. Ah, mas eu tenho zelador, eu tenho porteiro, eu tenho manutencista. Eles estão preparados? Você tem certeza que eles estão preparados para isso? É a mesma coisa a brigada de incêndio. Ela não prepara a pessoa para o incêndio. Deveria, mas não prepara. Hoje, não prepara. E quem vai ainda, né? Porque ninguém vai. Não vai porque não existe a cultura no Brasil da prevenção de combate a incêndio. Se eles mostrassem na escola a importância de aprender o que é brigada de incêndio, o que é um extintor, essas coisas, desde pequenininho, eles teriam a cultura da segurança. No Japão, as crianças pequenininhas já sabem o que fazer em caso de terremoto. Elas estão preparadas. Sabe, Carlos, que coincidentemente a gente estava falando no almoço sobre isso. Tem as normas dos bombeiros de recarga de extintor e tal, né? Aí uma vez, um dos meus primeiros condomínios, durante a recarga tem o protocolo dos bombeiros, de você deixar os extintores intercalados, tira metade, coloca outra metade e tal. E um condomínio me questionou, né? Falou, o meu andar ficou sem o extintor. Eu falei, mas o protocolo é esse. Quando devolver o seu, o andar de baixo vai ficar assim, mas e se pegar fogo no meu andar, como é que eu faço? Aí minha resposta, eu falei até pro Demetrios, eu falei assim, bom, você não vai fazer nada, porque você não foi na brigada de incêndio aprender a usar o extintor. Então o que você tem que fazer é entrar na escada de incêndio e ir embora, porque você não sabe usar o extintor. Vê uma coisa, ele está preocupado com o extintor. Para que serve o extintor? Para extinguir incêndio inicial, não é? O princípio de incêndio ele é usado o extintor. O incêndio é o hidrante. Sim. Então, o morador não sabe disso. O hidrante está lá. E que aí é pior ainda para usar. Se você não faz a brigada, você não sabe usar mesmo, Você não sabe mesmo. O extintor é fogo incipiente, né? Você ali acaba... E detalhe, eu tenho que saber usar o extintor correto. Exato, exatamente. Se eu tiver um
que jogar nesse monitor agora um extintor. Começou um princípio de incêndio. O que eu jogo? O C. Não é? Qual que é o geral? Pode falar pó, água e CO2. Gás carbônico, né? O pó químico e água. Instintivamente eu jogaria aí o CO2. CO2 ou o pó. O pó. Se eu tirar ele da tomada e ele pegar fogo, qual que eu jogo? Nesse caso, poderia. Já danificado já tá. Jogaria. Poderia qualquer um Não, deles. não, ele não está danificado. Ele só está fora da tomada e está pegando fogo. Por fogo ele já queimou. Aí poderia ter água, ele não tá mais na tomada. Sim. Por ele não estar na tomada. Esse é o conceito. Eu tenho que saber se ele está energizado ou não. Exato. E é isso que tem que aprender numa brigada de incêndio. Se ele está, não está, como usar. Uma das coisas principais que não se fala é como você deve se comportar no incêndio. O que mata no incêndio, às vezes, é a fumaça. As pessoas morrem de parada cardiorrespiratória. Inala a fumaça quente. Isso que às vezes mata a pessoa, não é o fogo. Então, as pessoas não sabem lidar com isso. O que acontece hoje é assim, tocou o alarme de incêndio no condomínio, eles ligam na portaria, perguntando o que está acontecendo. Exato. Ou colocar no grupo agora de WhatsApp, mas Que precisa barulho é descer mesmo? Precisa descer? Eu já não acredito mais, toca toda hora, é um alarme falso. Então essa pessoa, às vezes, vai chegar um momento que ela vai ter uma dificuldade muito grande. Porque assim, acontece incêndio todo dia. Sim. E não é em prédio velho, é em qualquer tipo de edificação. E as causas são variadas. Desde o cara que esqueceu uma panela no fogo. Sim. Desde o cara que fez uma instalação elétrica sem avisar o síndico, sem seguir as normas, sem apresentar a RT, com o Zé da esquina que diz que é eletricista. São diversas causas que causam incêndios. Você quer ver uma coisa? Tem gente que deixa o carregador do celular na tomada e não deixa o celular carregando. Pode uma criança colocar a boca, pode um animal colocar a boca. E aquilo lá pega fogo sozinho na tomada. Então o carregador, ele espetado, ele pode pegar fogo. Eu tive um incêndio no prédio onde eu moro, em agosto de 2018, que foi exatamente um carregador ligado na tomada e o cabo da ponta dele próximo ali do Uma das coisas que eu cama. mais recomendo em condomínio é na área de copa de funcionários, vestiário de funcionários e portaria. Celular. É o celular desconectado do carregador. Isso é uma coisa interessante que a gente pode abordar. Com essa sua vivência toda aí, assim, você já falou primeiro que é a questão do celular, que é uma coisa mais recente, né? Mas quais são os principais erros que você vê, assim, que você fala, cara, é impossível as pessoas não verem isso, uma coisa tão grave que a gente deixa passar. Você quer saber qual que é o maior risco dentro do condomínio? Elétrica. Elétrica. Mas falta de manutenção. Não, é instalação errada mesmo, fora de norma, tudo errado. Ou muitas vezes ar-condicionado em prédios que nem comportam o ar-condicionado. Mas aí já inclui elétrica. Isso até nos novos que estão entregando? Tudo, envolve tudo. O empreendimento é novo, mas ele já gera... quando ele nasce... Ele vai concebido errado. Não, ele é concebido certo na parte elétrica, mas ele já começa fazendo coisa errada. As gambiarras. Por exemplo, você recebe um empreendimento novo, às vezes não tem um sistema que você vai precisar de uma infraestrutura elétrica nova e já começa fazendo elétrica errada. Os gatos que eu costumo falar. Né? Então, hoje, nas minhas vistorias, o que eu mais pego um dos maiores problemas é elétrica, gás e prevenção de combate a incêndio. Você quer ver uma coisa? Todo mundo enche a boca para falar que o prédio tem AVCB, tudo lindo e maravilhoso. Então é assim, para você ter um AVCB com segurança, quando você aprova o AVCB, o bombeiro vai lá e aprova o AVCB, você tem que entregar as RTs. O bombeiro exige para te liberar no Via Fácil lá Sim. Uma delas é a RT de gás. Nem sempre o condomínio tem um laudo.
do gás. Ele tem uma RT. O bombeiro não vai olhar o laudo. O bombeiro não vai olhar a instalação. Ele vai confiar que alguém olhou, alguém fez um laudo e alguém deu uma RT dizendo a instalação de gás está ok. Isso é a mesma coisa para o gerador, a abrangência do gerador, a mesma coisa para a elétrica e assim por diante. O CEMARC, né, que é a parte de construção, a parte de, das proteções passivas, que é a parte de... que existe a RT para... Como que fala? Quando você tem vão de um andar para o outro, que você tem que ter proteção passiva. Então tem que ter uma RT também sobre isso. Então o que acontece hoje, muitos condomínios têm AVCB, mas eles têm uma RT só. Não tem o laudo. Eu peguei um condomínio que eu fiz vistoria, fazendo rapidamente ali um teste com detector de vazamento, 119 apartamentos, peguei 26 com micro vazamento e acabei de aprovar o AVCB. De gás. De gás. Que é perigosíssimo, né? Então, a AVCB é assim. Não adianta você ter o AVCB pendurado no quadro. O AVCB não traz segurança. Qual é a função do AVCB? Salvar vidas. Só que não é o papel cor-de-rosa pendurado no quadro que salva vidas. O que salva vidas são os equipamentos, as instalações. Tem síndico que renova o AVCB, ele fala, graças a Deus, ele só volta daqui 5 anos e não faz mais nada. E daqui 5 anos ele faz tudo de novo. Porque ele não cuidou dos equipamentos. E aí vem e fala, a seguradora não paga nada. A seguradora paga tudo, desde que esteja dentro das condições gerais, dentro das normas, tudo bonitinho. Porque quando você vai fazer, você aciona o seguro, a seguradora vai apurar. Ela não vai chegar e falar, tá aqui, você é um síndico bacana, tá aqui a indenização. É a mesma... Não é instituição de caridade, né? É um negócio. E vamos para a redutora de pressão. Que é um outro risco gigante. E que ninguém faz manutenção. Que ninguém faz. Então vamos lá. Estoura um flexível de um apartamento. Ou estoura a tubulação de um filtro purificador de um apartamento. O apartamento fala, eu tenho seguro. Tá ok, molhou o meu apartamento, danificou um monte de coisa, e foi para o apartamento de baixo, tranquilo, mão, amigão, eu tenho seguro. Vai o período da seguradora e vai avaliar o quê? Pede a revisão da Ele vai válvula. falar assim, eu quero ver o seu andar, ele é abastecido pela redutora. O seu andar, então eu preciso conversar com o síndico, o zelador, para saber quando foi feito. Quando foi feito e qual a pressão está estabelecida. Se a pressão está estabelecida de acordo com o projeto. Se ele acusar que não faz manutenção, que todo síndicos hoje, a maioria está pensando que é 1 ano, mas não é. É 6 meses. 6 meses, a cada limpeza de a BNT 5626 ela passou uma alteração em 2020 que estabelece que a cada 6 meses. E recomendado fazer após a limpeza do reservatório. Fez a limpeza do reservatório, faz a limpeza faz a manutenção das redutoras. Então, se ficar constatado que há uma alteração na pressão da redutora, a seguradora nega o sinistro dele. E aí você vai ter que pagar o condomínio vai ter que pagar o prejuízo dele. Eu estou com um caso que o condomínio veio falar que de noite não dormia, estava um barulho alto. O que era? Barulho da redutora. A saída da redutora tinha que estar com 4,5 kg, ela estava com 9. Nossa! E aí vai danificando E todo não é o só o prejuízo interno do apartamento. Você pode gerar um prejuízo no condomínio. Não, e a estrutura toda fica sobrecarregada, né? Que já tiveram alguns milhares de reais de prejuízo por causa do estouro de uma redutora. É um estrago gigante. Sim. Se ela tiver no andar, gigante. Agora, Carlos, queria voltar um pouco para o assunto do plano de contingência. Tá bom? Porque a gente, com certeza, tem muito síndico aí, morador e até profissional, que acha que o plano de contingência é ter o número do prestador de serviço que ter o zelador cuida de cada área e ter o zelador. Ter o zelador, né? Então, eu tenho o zelador. Então explica um pouco mais a questão do processo de plano de contingência e a implantação dele. Vocês são síndicos também, então vocês sabem que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E geralmente as coisas acontecem
nas Quando horas... o zelador não está. Exatamente. Quando o zelador não está, ou quando você não está. Então, o que acontece? Os síndicos, eles não podem esperar as coisas acontecer. E o síndico, ele tem a obrigação de saber o que fazer numa situação de emergência. Né? Porque uma das obrigações dos síndicos é zelar, né, pelo condomínio. E zelar faz parte dessa parte das ocorrências. Então, imagina assim, estoura um reservatório de fibra no topo do prédio. Você vai esperar a água chegar lá embaixo? O que você faz? Você tem que saber o que fazer. O que eu faço, como eu faço, onde eu faço, aonde está. Tem síndico que não sabe o que é barrilete. Tem síndico que não sabe converter uma bomba. Tem síndico que não sabe o que é uma boia elétrica, não sabe o que é uma válvula redutor de pressão, para que ela serve. Ele sabe onde está instalado, mas não sabe a função. Tem síndico que não sabe o que é um recalque de incêndio. Tem zelador que não sabe o que é um recalque de incêndio. Que é aquele patinho feio que fica na calçada. Que ninguém... Eu sei para que serve. Sabe? Para os mendigos roubar. Mas para que serve o recalque de incêndio? Para o bombeiro usar ali quando tiver um incêndio. Mas usar de que forma? Ele usa a pressão ali do recalque, não é? Para jogar a água do caminhão, não é? Ele estaciona o caminhão e ele injeta água na edificação. Vai até o último andar. Até a bomba de incêndio vai chegar água. Então é para isso que existe o recalque. Então imagina assim, fiz o seguro, lindo e maravilhoso, precisei usar o patinho feio, que eu chamo ele de patinho feio. Patinho feio número 1 é a recalque, patinho feio número 2 é a bomba de incêndio. É assim que eu chamo esses dois, porque ninguém gosta dele, ninguém trata bem ele. Então, a seguradora vai lá, vai o quê? Agravou o sinistro por conta da falha do recalque, o bombeiro não conseguiu injetar? Nega o sinistro. Então, é essa situação, a contingência, o síndico tem que estar preparado. Nem que for no papel de pão, eu falo. Ele tem que saber o que acontece, se acontecer, se estourar um cano, qual é o ponto do cano? Isso é o que eu ensino no meu curso. Estourou o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. O que eu faço? Não é sair fechando geral. Condomínio, por exemplo, de 30 andares. Ele é fatiado em 4, 5 níveis de abastecimento. Então tem um nível lá que eu consigo deixar o meio do prédio com água, em cima sem água, embaixo sem água. Só que se eu não souber isso, você só vai saber depois que todo mundo gritou por que fechou tudo. Então, eu preciso ter isso antes de que aconteça as coisas. Eu não vou esperar acontecer, agora eu vou fazer. Não, já me antecipo. Por isso que lá atrás eu falei daquele case. Eu tinha já tudo preparado, né? E eu tive um prejuízo material, mas ele estava coberto. Eu tive a indenização, mas diante de uma contratação errada. Então, é uma cadeia isso daí. Eu preciso mitigar o risco e ter a contingência. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você mencionou que você tem um livro e um curso. Sim. Ia pedir para falar um pouquinho primeiro do livro e, na sequência, explicar um pouquinho do curso. Tá bom. O livro, ele nasceu, Renato, através de um projeto social. Tá? O que é esse projeto social? Eu perdi meus pais muito cedo, principalmente meu pai com câncer. E a minha mãe depois... Eu perdi meu pai eu tinha 20 anos e minha mãe eu tinha 40 anos, ambos com câncer. Né? E eu desejava fazer um projeto social em relação a isso. Queria ajudar pessoas que sofrem com esse tipo de doença. E aí eu falei, até conversei com a Rosali na época, que é jornalista, né? Ela falava assim, cara, você precisa escrever um livro, você precisa escrever um livro. Até um dia que eu falei, é isso aí. Então eu vou escrever um livro e vou tentar ajudar algumas pessoas. Então esse livro foi escrito em 7 meses, eu e a Rosali escrevemos esse livro em 7 meses, eu não tinha nada escrito, nenhuma linha. Como foi feito? Eu ditei esse livro para ela. Tudo que está aqui, eu fui falando e ela foi, e depois a gente foi. Tem imagens, é um livro bastante ilustrativo, com imagens minhas, todas 100% imagens minhas de trabalho. E esse livro,
ele foi concebido com o apoio de 7 empresas. Eu vendi 100 livros sem ter uma linha escrita para 7 empresas. 7 empresas, cada uma comprou 100 livros, sabendo o projeto social que seria. O que é o projeto social? A venda, 100% desse livro foi destinada ao Instituto Beabá, que é um instituto de crianças que fazem... eles trabalham com crianças que têm câncer. Então, 100% da venda, eu não ganhei um tostão em cima desse livro, 100% foi transferido para esse instituto. O conteúdo desse livro, se você puder mostrar... Então, agora eu vou te mostrar. O conteúdo primeiro, né, como eu falei, né, o risco é sempre uma interrogação. Eu pensei nisso quando eu fui dar o nome para o livro. Então, e agora condomínio? Né? Gestão de riscos operacionais, uma cultura, uma necessidade. Então, diante de uma necessidade, eu tenho que criar uma cultura. É essa cultura que eu, através do meu trabalho, através do meu livro, tento passar para os síndicos. Que ele tem que ter a cultura de mitigar riscos, de fazer plano de contingências, de tratar melhor o seu condomínio, não só na questão de manutenção. Porque assim, o síndico está preocupado em fazer manutenção. Mas o síndico às vezes está fazendo a manutenção, mas está fazendo a manutenção gerando risco, correndo risco, fazendo errado. Então eu ajudo através disso, falo, não faça o que você está fazendo, continue fazendo o que você está fazendo, mas certo, para que você não tenha risco e não ponha em risco pessoas, né? Então é um livro que a venda é uma edição limitada, eu tenho poucos exemplares agora, já foi uma foi uma tiragem de 2.000 livros e eu já vendi acho que 1.800 livros, tenho poucas unidades, né? Já está no final. Né, esse aqui eu estou trazendo para vocês para presentear vocês. E aí deixa eu te perguntar, quem está assistindo que quiser comprar esse livro? É só me procurar pelo meu WhatsApp, né? O meu WhatsApp é o 11 991230123 ou pelo próprio Instagram da Condorrisc, que é @Condorrisc, né? É o meu canal oficial. E lá pode me procurar e solicitar, eu mando o livro pelo correio, faço uma dedicatória para a pessoa e para você ter uma ideia, esse livro já foi para Lisboa, para Portugal, já chegou lá. Legal, hein? Legal, então você aí que está assistindo, tá de bobeira aí, quer ajudar, acha que a sua vida é difícil, tem gente que tem problemas maiores que os seus. Então, ajuda pessoas que têm problemas mais sérios, compra o livro e ajuda essas crianças que elas realmente precisam desse teu apoio. E agora fala um pouquinho do curso, porque é uma coisa que... Poxa, um curso onde ajude a fazer toda essa parte de prevenção assim, eu comecei esse curso com o intuito de ajudar, primeiramente, a zeladoria. Eu comecei a perceber que a zeladoria estava muito carente de conhecimento técnico, de algumas coisas básicas. Mas aí eu comecei a perceber que síndico também estava com muita coisa básica, gerente de administradora, os profissionais das terceirizadas. Então, se você pegar minha chamada do meu curso hoje, que é um curso que eu faço a cada 2 meses. Então, eu faço 6 cursos por ano. Então, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. Então, esses são os meses já fixos, né? O próximo agora é dia 28 de março. Então, esse curso lá, o que eu estou tentando fazer agora, que é uma coisa que está sendo super positivo, eu estou tentando trazer os síndicos com os seus zeladores para eles aprenderem juntos. Criar uma sinergia de aprendizado juntos. Para não chegar o síndico lá no condomínio e já querer fazer algo que ele aprendeu. Então, se ele leva o zelador, eles aprendem juntos. Isso facilita e isso está tendo um resultado muito positivo. Então eu tenho alguns síndicos, os profissionais, eles costumam, acabam levando, tem síndico que tem 10 condomínio, 15, então às vezes eu tenho 10 zeladores com síndico fazendo o curso, né? E graças a Deus, nesse curso já passaram por volta de 1.000 pessoas mais ou menos, desde que eu comecei a fazer, né? Entre muitos já foram e voltaram. Tem síndico que manda ele para fazer a reciclagem, vai lá, faz de novo, né? Então, é um curso bem bacana, ele é toda a parte operacional do condomínio, como funciona a hidráulica de um prédio, como funciona a elétrica de um prédio,
o que eu tenho que tomar cuidado num prédio, toda a parte de prevenção, combate a incêndio, né? Eu falo de coisas ali muito simples. Tem muita empresa, por exemplo, clandestina de extintor. Sabia disso? Sim. E eu explico os macetes de como não cair na clandestinidade. Quais são os macetes para você aprender a não ir para a empresa errada. E eu fecho o curso com o certo e o errado. Na verdade, o errado, que eu mostro tudo que eu entendo ali e eu posso mostrar de errado e como deveria ser o certo. Então é um curso de uma manhã, né? E ele vai das 8h30 a 1h da tarde e é super mega agradável. E é pelo Condorrisque também, pelo Instagram que acha isso aí. Mesma coisa, tanto pelo Instagram, eu tenho lá a chamada diária do curso. Se você entrar agora na página da Condorrisque, você vai ver lá a chamada do curso. Eu também dou curso, eu não falei, mas eu também dou curso para porteiro. Né, na parte de segurança, eu também desenvolvi um curso, só que o curso de porteiro eu dou no condomínio e a minha condição é que o síndico participe. Se o condomínio quiser me contratar para dar treinamento para os porteiros e ele não participar, eu declino. A minha condição é o síndico tem que participar. Porque não adianta eu ir lá dar o curso para o porteiro e ele fala assim, aqui não vai funcionar, o síndico não fala que não é assim. Quando a gente for falar para ele que tem que fazer desse jeito, ele vai falar que não. Então eu coloco... eu costumo dizer que o meu curso de porteiro é uma cariação. Bota os dois frente a frente, aí vai ter que ser assim. Põe os dois frente a frente, eu falo, ó, é assim que tem que ser. E aí, vamos fazer assim? E deixo eles se debaterem ali. E aí sempre realmente dá uma discussão. E acaba dando resultado positivo. Porque eu falo para o síndico, se eu for no seu condomínio e for dar o curso para o seu porteiro sem você, você está rasgando dinheiro comigo. Não, eu prefiro não ir. Porque depois vai acabar reclamando do teu curso. Exatamente. Então eu falo, a minha condição está na minha proposta. Condicionamento, participação do síndico. Muito bom. Senhores, infelizmente a gente está partindo aí para os minutos finais, tá? Queria pedir o jabá aqui para quem está assistindo. Auxilia a gente, né? Incentiva para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo bacana. Curta, comente, compartilhe, né? Para quem você conhece, para que a gente possa divulgar mais essas informações. Também quero agradecer a Repinte, nossa patrocinadora master, né? E, meus amigos, agradecer demais a gente trabalhar nesse projeto juntos, tocando esse programa e trazendo muita informação legal, tá? E, Carlos, assim, no final a gente sempre pede para que o convidado passe seus contatos para quem está assistindo, quiser contratar, quiser comprar o seu livro, por exemplo, e que passe uma mensagem final, né? Baseada em tudo que a gente conversou, para quem está assistindo. Mas antes disso, a gente tem muito assunto para falar, um programa só é pouco. Eu já queria fazer o convite para que um próximo programa você participe, para que a gente fale sobre combate a incêndios em condomínios, tanto residenciais como comerciais. Eu acho que é um assunto muito amplo e que você pode trazer muita informação para quem está vendo. Tá, aceito o convite. Venho com o maior prazer falar com vocês sobre esse tema aí. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês, tá, pela oportunidade, parabenizar vocês por esse programa, que eu acho importante realmente ter conteúdo para os síndicos. Quanto mais conteúdo, isso é bom. Né? Eu fico feliz de poder contribuir, né, com o meu trabalho. Esse é o meu intuito. Como eu falei, eu gosto do que eu faço. Né? Hoje eu sou um viciado em gestão de riscos, eu posso falar isso, né? Quem me conhece há bastante tempo já sabe disso, né? Graças a Deus eu tenho essa credibilidade por conta disso, por gostar do que eu faço, né? E quem quiser me procurar no @condorrisque.com.br, o meu site, e o @condorrisque no Instagram. Né? O livro vocês podem adquirir no 11 99123 0123. E a questão da mensagem, eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou pedir, quem quiser ler, eu vou deixar uma mensagem que está na contracapa do meu livro e que tem tudo a ver com o tema que nós falamos hoje,
Um de vocês, eu queria que lesse aqui essa parte aqui para os nossos ouvintes. Aqui, a parte de cima aqui, ó. Então, se você acha caro fazer a prevenção, experimente um acidente. O incêndio existe onde a prevenção falha. Muito bom. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, o programa está acabando. A gente queria agradecer você que está assistindo esse vídeo. E fica ligado, Mais Que Condomínios, toda quarta, às 9h30 da manhã. Tchau, pessoal. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.